Olha, nós temos aqui agora, já conosco no estúdio, eu já tinha anunciado essa entrevista de hoje, o último dia do mês de maio, e nós tivemos durante todo o mês uma série de entrevistas por conta da campanha Elas Têm o Poder, que foi realizada pelas rádios Difusora e Band News Difusora, com o apoio da Eneva e Atem também. E hoje está conosco a advogada, especialista em direito tributário, Keltrin Nery. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais participando dessa campanha incrível que dá oportunidade para nós mulheres estarmos sendo ouvidas. Verdade, não só isso, teve muita mulher que inspira participando aqui, é o seu caso também. A doutora Keltrin, ela é especialista em advocacia tributária pela Universidade Cândido Mendes e especialista em direito processual civil e também em direito notarial pelo Centro de Ensino Superior Dom Alberto. É isso mesmo? Falei tudo certinho, É doutora? isso mesmo, exatamente. Essas são as especializações e agora eu estou concluindo o mestrado também pela Universidade de Montevidéu. É o No mestrado em Uruguai. Direito, exatamente. É o mestrado em Direito das Relações Internacionais, já com nicho para a advocacia tributária, sempre focando nesse nicho que é a minha paixão. Tem que ser paixão mesmo, porque fácil não é, né, doutora? Ah, isso é lenda, isso É é lenda, lenda. É. será? Olha, a gente vai começar então falando que para quem está nos ouvindo agora, doutora, o que que muda de forma prática, né, na vida desse consumidor amazonense aqui com a reforma tributária? Vai pesar? Vai aliviar no bolso? Vai mudar pouco, muito? Explica pra gente. Certo. A principal mudança que vem com a reforma, eu gosto bastante de pontuar isso, é que agora a gente vai passar a entender, né? Como você mesma está falando, o direito tributário ele é muito complexo, de fato. Estou brincando dizendo que é lenda, mas eu reconheço, né? Se até para nós que estudamos é difícil de entender, de mergulhar nesse mundo, imagina para aqueles que não têm nenhuma afinidade, né? Que não têm a oportunidade de estar se debitando ali sobre materiais jurídicos mesmo. Então, agora, com a reforma, a intenção é que o consumidor, até mesmo porque é conhecida como a reforma do consumo, ele passe a entender de forma prática o que, que ele está pagando, quanto que é efetivamente pago de tributo, né, para onde está indo. Então, assim, o maior benefício, a maior mudança é isso. A gente vai conseguir ver na prática, porque hoje é absolutamente impossível a gente conseguir diferenciar o que que é imposto, o que que realmente é o valor do produto, mas com a reforma vão vir essas mudanças, vai ficar mais fácil entender, quantificar e claro que dessa maneira a gente vai conseguir estar cobrando, né, muito mais pelas contraprestações aí que a gente sente que deve, sente não, né? É realmente um direito nosso de estar sendo de alguma maneira retribuído por essa contraprestação que a gente dá ao Estado. Muito bem, doutora. E a senhora poderia explicar, assim, de uma forma simples, né? O que que é esse novo imposto unificado que vai substituir vários outros tributos? As dúvidas são muitas ainda a Sim. respeito dessa inserção desse novo tributo. Sim, é o IVA, é o Imposto sobre Valor Adicionado ou Agregado. Como eu te falei, como essa reforma propõe a simplificação dos impostos, ela vai dar fim a os 5 maiores tributos incidentes sobre relações de bem e consumo. E aí, esses impostos eles vão ser unificados num único tributo, né, que é o IVA. Dessa maneira, todos os tributos, né, e todos os tributos que antes incidiam sobre bens e serviços, como ICMS, ISS, IPI, hã, PIS, COFINS, eles vão se unificar nessa única base, né. Na realidade, são 2 bases de cálculo, mas eu estou tentando, como você me pediu, ser super simples, unificar e vai ser incidido somente esse. A gente sabe que por conta da Zona Franca de Manaus, a gente tem aqui uma peculiaridade, né? Somos bem diferentes, assim, em relação a tributações do restante do país. Cada um tem a sua tributação e tal. Como é que esse IVA, ele vai ser efetivo mesmo para cá, para a gente também? Vai incluir a gente ou não? Continuará tendo uma especificidade para nossa região? Não, vai sim, vai ser de âmbito nacional, né? Óbvio, já tranquilizando aquilo que a gente conversava antes, a nossa zona franca está protegida, os incentivos irão continuar, mas a gente vai ter que se adaptar também, né? E ainda bem, porque, como eu estou falando, se realmente a gente conseguir implantar tudo que está sendo prometido, vai ser bom, né? Não tem como
a gente continuar com o Código Tributário, com o nosso sistema tributário, da maneira que está, já é defasado, realmente precisava de uma reforma para se adequar à nossa realidade de hoje. Então, querendo ou não, a Zona Franca ela vai ter que se adaptar, mas assim, sempre com aquele olhar especial que a gente tem recebido, espero que assim continue, que os nossos representantes políticos continuem ali lutando por nossos benefícios, né, por nossas isenções, e aos poucos a gente vai se adaptando, né? Lembrando aí que a reforma tributária, ela não vai ser do dia para a noite, né? É um processo que vai ser contínuo, vai realmente se iniciar no que vem, mas o planejamento é que ela seja concluída, efetivada lá por 2033. Falta bastante, mas a gente parar para pensar, exatamente. Voa. 10 anos, mais ou menos, no período de tempo, né, da história é quase nada. Doutora, Com certeza. para nossa população, que não é do direito, não é da economia, entender melhor, que muitas pessoas têm dúvidas, né? Essa reforma, ela vai gerar impacto no preço de alimentos, combustíveis, serviços essenciais? E já é possível prever o que vai subir, o que vai baixar com essa reforma? Tem como a gente tentar explicar isso? Claro. Mais uma vez, tranquilizando todo mundo. A gente tem uma lista de alimentos que são aqueles alimentos que compõem a cesta básica que não vão sofrer qualquer impacto. Foi assegurado, até recentemente, né, foi listado uma série de alimentos que, inclusive, até são um pouco mais amplos do que os próprios alimentos de cesta básica, né? Foram, em algumas regiões, integrados alimentos regionais mesmo, como, por exemplo, farinha, né? Porque aqui pra gente é com certeza uma prioridade, então não pode subir de jeito nenhum. Ali mais um pouco para baixo, o chimarrão no Rio Grande do Sul, então tudo isso realmente ficou de fora para de maneira alguma ser atingido. Mas fatalmente vão existir consequências sobre determinados alimentos, determinados produtos, que dependendo do caso podem aumentar ou podem diminuir, né? Não tem como especificar ainda o que é que vai ser esse impacto, mas já existiu essa preocupação, essa discussão política para aquilo que é prioridade, né? Pelo menos essa questão de alimentação ali, ficar de fora de todos esses impactos. E, doutora, me diga uma coisa, para a gente entender agora a parte de empresa, ou seja, os pequenos empresários, aqueles microempreendedores, especialmente aqui da nossa região norte, já que a gente está falando do Amazonas, como é que a reforma tributária vai afetar essas pessoas? Certo. Aí a gente não tem como entrar num âmbito um pouco mais complexo, né? Porque o que acontece? Hoje, o nosso modelo de tributação, o nosso sistema tributário, ele adota uma série de camadas, digamos assim, que acabam resultando nos tributos que são cumulativos, né? Não sei se em algum momento vocês já ouviram falar nesse termo de imposto cumulativo e tudo mais. Então, com a reforma tributária, a gente vem diminuir, pelo menos, essa cumulatividade. E isso vai ser bom para os empresários, por quê? Porque vai ser possível descontar na cadeia ali que ele está produzindo, que ele vai pagar, o tributo que já foi recolhido pelo operador anterior, né? O que hoje não acontece, os tributos eles só vão se acumulando, então vai ficando uma bola de neve. Então, hoje não, com a reforma, que eu falo hoje porque realmente é a questão de estudo eminente, a gente vai conseguir descontar. Eu estou me incluindo nessa lista de empresários aí, né? Aquilo que já foi descontado, já foi pago pelo empresário anterior. E aí, lá no final, obviamente, o consumidor vai pagar aquilo, mas já com os devidos descontos, o que hoje no nosso sistema não é possível, né? Certo. Tem alguma recomendação, doutora, para quem está se planejando financeiramente aí, seja para abrir o seu negócio, né? Ou comprar aquele imóvel para investir? Recomendação da advogada especialista. Claro. Em relação a empresários, né? Procurem, eu sei que às vezes acham muito difícil tratar sobre, né? É um ramo que a gente costuma se assustar, e aí falando já num ponto de contribuinte, por não entender muito, mas procurem especialistas na área, né? Que possam dar uma orientação, porque eu sempre costumo dizer, né? Infelizmente, hoje a gente já tem
um grupo de clientes assim que a gente consegue estar assessorando de maneira correta. Mas aqueles que nos buscam depois que já aconteceu algo de muito errado dentro da empresa, já estão numa situação delicada em que para a gente conseguir ajudar é ainda mais difícil. E como eu estava falando, eu sempre costumo dizer que quem paga mal, paga 2 vezes. Então, às vezes, né, por mais que a gente estava ali na boa intenção, tenta pagar de forma correta, mas se pagou errado, Deu um erro. né, complicadíssimo. Ainda mais a gente tem que ser realista, né? Tá falando ali de entes federativos, seja município, estado, união. Então, é difícil. Então, o meu conselho é que realmente procure especialistas, o escritório, inclusive, tá de portas abertas. A gente tem essa consciência de que é preciso trazer o conhecimento, né, ao público, dos seus direitos, né, daquilo que realmente é o correto a se fazer. Então, sigam ali nas redes sociais, nem que seja só por curiosidade, seja aqui o escritório, já aproveitando ali para deixar o arroba, que a gente está sempre Eu ia lhe postando. pedir isso agora, nessa última Eu questão, que a endereço senhora também. falasse, além de passar o seu contato, rede social, deixasse já aquela mensagem para as mulheres, porque é um grande desafio, né, para uma mulher advogada no setor tributário, né? O que levou a escolher esse caminho do direito? E aí já deixe sua mensagem para todas as mulheres, já que a gente está finalizando grandemente esse mês de março, mês que foram tantas mulheres homenageadas. Não, com certeza. O meu conselho, né, a minha dica é de que não se vitimizem diante de cenário nenhum masculino, né? Não se amedrontem de maneira alguma, porque a gente consegue estourar bolhas independente do nicho que a gente esteja, seja um nicho técnico, como é visto o direito tributário, né? Seja na área que a gente quiser, já se tornou até conhecido bordante que lugar de mulher onde é que ela quiser. Mas é exatamente isso, não existe nada que a gente não possa fazer. E se é uma área que você tem afinidade, vá em frente, né? Seja ali estudando uma área técnica, uma área que é, como o direito tributário, amplamente masculinizada, né? E seja à frente de um escritório jurídico, como é o meu caso também. Então, amplie seus horizontes, vá atrás do que você acredita, que com certeza a gente consegue tudo. Agora, para quem quer saber um pouco mais do seu trabalho, como é que pode fazer, doutora? Segue o nosso Instagram, né, @NFADVBR. A gente está sempre publicando conteúdos jurídicos em si, que é realmente para conscientizar a população. Nós somos um escritório full service, então, apesar de eu estar à frente dessa área tributária, temos especialistas em todas as áreas. E conseguimos estar dando esse apoio para a população, levando sempre informações. Então, segue lá de novo, @NFADVBR. Modéstia à parte, é um Instagram que traz conhecimento, agrega bastante na população. A gente se dedica muito a esse nicho digital, porque a gente entende a importância, né, de estar realmente levando a informação para toda a população, independente da área. Perfeito, parabéns pelo seu trabalho. Nós conversamos aqui com a doutora Keltrin Neres, que é advogada especialista em direito tributário. Está encerrando essa programação da campanha Elas Têm o Poder, que foi realizada aqui pelas rádios Difusora e Band News Difusora, com apoio da Eneva e Atem também.